saúde não é brincadeira. Boa noite, Selma! Boa noite, pessoal! Boa noite, gente, com esse Sabadão, sábado hein? pra ficar em Chuvoso. casa. Ó, o sábado tá perfeito, gente, pra assistir uma live aí debaixo das cobertas. Tá mesmo. Ó, cadê o chazinho? O pessoal do grupo já tomou a sopinha milagrosa que a gente colocou lá no grupo. É, ó, o Eduardo precisa pôr mais 2 sopas, hein? O chá que tá muito bom, gente, chá de gengibre. Gente, gengibre excelente, viu? Maravilhoso. Era tudo que eu tava precisando, muito bom, adorei. Ó, Selma, sabadou, chuva com pedra na Pedra Branca. Olha, vamos torcer pra que hoje a internet fique bem, porque ontem, gente, que dó, né? Toda hora travou, judiação. Mas vamos que vamos. Que bom ter vocês aqui. Vamos dar uma recapitulada, né, o que foi conversado aí ao longo desses dias, né? Primeiro dia, gente, qual que foi o tema, né? Não afunde como Titanic, né? Nós tivemos aí uma convidada, a Marília Prado, psicanalista. Foi muito legal porque a gente falou sobre as crenças. Daí no segundo dia, nós conversamos... Em busca da terra do nunca, né? Em busca de milagre aí. Que vocês perceberam, né, que não adianta a gente esperar, né, um suplemento, um medicamento, um alimento milagroso, é um conjunto. E daí isso foi reforçado ontem com a doutora Natália, né, nutróloga, e a gente falou sobre saúde. Hábitos saudáveis, né? O que leva uma saúde brilhante. Uma saúde brilhante, né? Daí no final nós terminamos falando dos 4 pilares, né, para essa saúde brilhante: alimentação saudável, atividade física, sono e as emoções, né? Esse cuidado aí com as nossas emoções. Então, cuidar desses 4 pilares é fundamental para que a gente tenha uma saúde brilhante. E aí, vocês estão gostando, né, dessas lives? O que vocês estão achando? Fala aqui pra gente. Se tá fazendo muito sentido pra vocês, ou ainda não fez, ou já caiu muita ficha, né? Já aí descobriu quais são as suas crenças que te limitavam, não só na parte do emagrecimento, mas pra sua vida. Meu Deus. Ai, voltamos. Gente, não esquecem de compartilhar, já manda aviãozinho aí, porque hoje a live, como as outras, também vai ser maravilhosa, tá? Hoje o tema da nossa live é Tori Story. Sua saúde não é brincadeira, e não é mesmo, né? A gente viu com a pandemia o quão importante é a nossa saúde e que dinheiro no mundo, né, paga pela nossa saúde se a gente não se cuidar. Então ela é valiosíssima, ela não tem preço. Então a gente precisa realmente cuidar dela. A Selminha tá amando as lives. Ai, que bom. Infelizmente, né, gente, a maioria de nós, né, só dá valor pra saúde quando perde. Exato. Pode ver que a gente, né, ali no dia a dia, tá levando a vida, tá fazendo... A gente não dá valor, né? A gente fala, não. Só que a hora que a gente pifa, né, veio uma gripe forte, veio uma enxaqueca, voltou... Então, que a gente fala, meu Deus do céu, né? Ou quando a gente faz um exame, vem um resultado que não é legal, bate aquele desespero, porque a gente percebe que, assim, a saúde, gente, ela tem... Sem a saúde, a gente não é nada. Exato. Né? Então, assim, nós não somos nada. Muito melhor você trabalhar com a prevenção do que quando a doença já estiver ali instalada. Então, o que você faz, a conta, uma hora ela vai chegar. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, o que você está plantando com a sua saúde, né? Como você está se cuidando? Tudo que a gente já falou, principalmente ontem, né? Que a gente falou sobre os hábitos saudáveis, né? O que gera ali uma saúde. Não é só questão da alimentação, envolve muita coisa. Então, o que você está fazendo para cuidar da sua saúde? E
o nosso órgão, né, principal da noite de hoje é o intestino, pessoal. Ontem, né, nós falamos com a doutora Natália, né, que todo mundo sabe, né, que o intestino é chamado hoje, atualmente, do nosso segundo cérebro, do tamanho da importância dele. Exato. Então, assim, o intestino, ele é a porta para tudo. É onde tudo começa e não onde termina. Então, para você ter saúde, começa por ele e as doenças também começam por ele. E hoje você vai entender um pouquinho mais dessa ligação do intestino com o nosso corpo inteiro, né? A Carol quer mostrar um pouquinho? Sim, ou falar né, primeiro que a saúde... eu vou falar desse trajeto, né, do alimento. Todo alimento, quando a gente come, né, gente, então primeiro a gente vai levar ele na boca, né, então a boca é o primeiro órgão mesmo que se inicia aí o processo aí de digestão desse alimento. Então, os dentes têm essa função, né, mecânica de triturar esse alimento, por isso que é importante mastigar e com a saliva vai umedecer, né, e vai ser formado o bolo alimentar. E a importância, só cortando você um pouquinho, Carol, mas a importância da saúde bucal. Sim, né? Então, fundamental. dente, gengiva, até a questão da saliva, né, da sua espessura, se ela é muito grossa. Então, tudo isso é importante para a sua saúde. Então, nossa saúde já começa pela boca. É na língua, gente, que a gente tem todas as papilas gustativas, que é o que faz a gente sentir o sabor amargo, o ácido, o doce, o salgado. Então, por isso que é importante treinar. Nós temos as papilas, então essa história, não gosto de determinado alimento, é porque realmente falta o contato para a gente treinar essas papilas, porque a gente tem essas papilas na boca para receber esses alimentos, né, e para que a gente aprecie esse sabor. Então, a boca, gente, é um órgão super importante. A gente já tem uma flora na boca, né? Então, gente, a digestão, a absorção, a metabolização desse alimento já depende que inicia na boca. Então, depois desse bolo alimentar, depois de mastigado, né, ensalivado, esse bolo alimentar vai descer pelo nosso esôfago, vai chegar no nosso estômago. No estômago, gente, vai acontecer a digestão. Então, a gente fala que esse bolo alimentar se transforma em quimo, né? Misturado aí junto com o suco gástrico. E daí, mais uma vez, se a gente não mastiga direito, gente, nosso estômago não tem dente. Exato. Então, nosso estômago vai sofrer para digerir esse alimento. Isso se ele conseguir, vai ficar parado. Daí a gente tem aquela sensação, né? Estufamento, empachamento. Por Começa isso a importância da saúde também da sua digestão, né? Como é que tá a produção do ácido clorídrico, que é importantíssimo para o nosso estômago, né? Para ele ajudar também na produção de mucina, que é o muco que protege o nosso estômago. Então eu produzo, né, muito ácido clorídrico, pouco. Então até dentro do nosso estômago ele precisa estar em equilíbrio. Então, geralmente, a pessoa que tem necessidade de tomar omeprazol, essas, né, bombas de prótons aí, é porque ela produz pouco. O problema só desse tipo de medicamento é que ele vai baixar mais essa produção. Então, imediato melhora, mas depois ele piora a causa. Por isso, pessoal, quando for tomar esse tipo de medicamento, é sempre com acompanhamento médico, é você retornar ao médico para ver. Ele vai ver se tem necessidade de retirar e não você achar que nunca mais tem que voltar no médico e toma a vida inteira. Eu vejo pessoas assim que às vezes 20 anos tomando esse medicamento que só tá fazendo mal, que já era para ter tirado. Então é importante tratar realmente a causa. Então, se eu não produzo muito ácido clorídrico, o que eu tenho que fazer para produzir? O ato de mastigar muito bem o alimento já ajuda a produzir. Se eu produzo pouco, então o que eu tenho que fazer? Melhorar toda essa parte da digestão, então também vai ajudar na sua saúde intestinal. Sim, com certeza. Então, gente, o nosso intestino por dentro, ele é assim, ele parece um tapete, né? A gente fala que esses pelinhos, né, são as vilosidades. Então, a gente vai passando, entendeu? Para ser absorvido. Então, Exato. essas velocidades é importante que elas estejam íntegras. Elas precisam estar unidas ali para não deixar que nada que não precise passar para a corrente sanguínea, ela consiga, né? Então, o que não presta tem que ser mandado embora. Então, por isso que é importante dessa junção estar bem firme. E quando ela não tá,
né? Quando a gente tem um processo que a gente vai conversar ainda sobre desbiose, essa vilosidade já não tá íntegra. Mas mais pra frente eu vou falar, né, Carol? Então, e o que a gente fala, né, quando a pessoa tá com diarreia, né? A gente fala que ela tá com o intestino careca. Então tá tão inflamado, né, gente, que perdeu essas velocidades. É como se tivesse assim. Então passa reto, tá? Então a absorção fica comprometida. E pode ver que tem pessoas que têm um quadro de desbiose, que é essa oscilação. Horas o intestino tá preso, horas o intestino tá solto. Mas o que tem a ver isso, né? Tudo, gente, porque assim, se é no intestino delgado que vai ocorrer a absorção dos nutrientes, né? Então, assim, os nutrientes, todos os nutrientes, né? Eles vão ser absorvidos ali no intestino delgado para chegar, entendeu, ao seu destino. Exato. Então, ferro para chegar no sangue, cálcio para chegar nos magnésio, ossos, né? Potássio, zinco, né? E ali, além dessas velocidades, né? O nosso intestino delgado também tem uma microbiota. Então, essa microbiota, a gente é formado por micro-organismos. A microbiota é a antiga flora intestinal. Agora a gente chama de microbiota, mas é a mesma coisa, só para vocês entenderem. A gente, para vocês terem ideia, a gente tem mais ou menos 2 quilos de bactérias no nosso intestino. E o que é importante? Que haja um equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente tem mais bactérias ruins, é quando, gente, a gente vai ter uma absorção ruim, né? A gente vai ter muito gases, porque... A gente chama de desbiose, isso, essa alteração, né? Esse desequilíbrio de bactérias. E quando se tem essa desbiose, essa alteração da impermeabilidade intestinal, imagine o seu intestino como se ele fosse um ralador, tá? Que ele tem esses canais que entram, que não pode, e aí você aumenta muito mediadores inflamatórios. Essa inflamação crônica, gente, é uma inflamação de baixo grau, porém ela é perigosa porque ela é silenciosa, ela vem até chegar a um ponto que aí a doença já está instalada, seja uma doença autoimune, né, um câncer. Então, por isso que a gente precisa cuidar dessa inflamação, tá? Claro que inflamação é um mecanismo de defesa, é sempre bem-vinda, porém, se ela persistir a longo prazo, isso já causa danos para nossa saúde. Mas, antes de dar continuidade, Carol, vamos falar um pouquinho das funções do intestino, que a maioria acha que o intestino ele só serve para eliminação, né? Como desintoxicação, né? Porque depois do intestino delgado vai para o intestino grosso, então as pessoas há muito tempo, né, falavam, é um órgão só fabrica cocô. Mas não, ele tá muito além disso. Então, como a Carol já falou, a absorção acontece nele, né? É no intestino. E aí ele tem função da imunidade, então a nossa imunidade, mais de 70% está ligada com o intestino. Então, os estudos mais recentes, gente, isso é muito recente, né? Fizeram todas essas, tudo isso que a Fran vai estar falando para nós, essa questão da imunidade, né? Foi descoberto recentemente. E além da imunidade, ele também tem função endócrina, então o nosso intestino também produz hormônios, né? No caso, essa trajetória de Cine Reset, a gente está falando de emagrecimento, então para quem quer emagrecer, a importância do intestino saudável, né, para ajudar tanto na sua saciedade, no emagrecimento, é importantíssimo, fora outros hormônios que ele também produz. E ele tem função, gente, endócrina, então o nosso intestino ele tem conexão direta com o cérebro, é uma via bidirecional, né, tem 2 vias. Então, só que a maior parte, né, dessa conexão é 90% do intestino para o cérebro e apenas 10% do cérebro para o intestino. Então, olha a grandiosidade do nosso intestino. Então, como ele tem essa função, função neurológica, né, ele ajuda a produzir neurotransmissores, hormônio, como a melatonina é produzida no nosso intestino, serotonina, dopamina. Então, olha como ele realmente é um órgão que a gente precisa cuidar com muito carinho. Mulherada reclama, né? Muita vontade de comer doce, gente. E assim, quais são
o que ajuda a aumentar a serotonina é o doce. Então, por isso que as mulheres ficam desesperadas para comer doce, enquanto esse intestino não está produzindo serotonina o suficiente. E é a mesma coisa nos homens. O neurotransmissor relacionado ao bem-estar do homem é a dopamina. Homem, o que daí ele tem vontade de consumir? Carne, né, churrasco e bebida alcoólica, cerveja. Porque quando tá baixa essa dopamina, ele precisa aumentar essa sensação de bem-estar. Então, por isso que veio essa vontade, né, da carne, da bebida alcoólica. E na mulher isso é muito forte, essa questão do doce, né? Então, a gente precisa fazer o quê, gente, para diminuir isso? Por quê? Porque vai aumentar a serotonina lá na mulher, vai aumentar o homem na dopamina, só que tem um monte de problema, né, de efeito colateral nisso. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar melhorar essa produção, né, ali no intestino delgado. Então, como que a gente faz isso? Então, a gente vai estar explicando tudo isso para vocês, né? Alimentação saudável, atividade física, um sono de qualidade, hidratação, cuidando da saúde, gente. Entendeu? Então não tem outra forma. Não tem por onde fugir. Se a gente tá tendo essa vontade louca de comer doce e o homem tá lá precisando, né, de consumir bebida alcoólica e comer muita carne, por quê? Porque não tá, entendeu? Tá precisando prestar atenção aí na saúde. O corpo dá sinal o tempo todo. Exato. Então é um alerta mesmo, o corpo tá pedindo, entendeu? Esse doce, tá pedindo essa bebida alcoólica, tá pedindo esse churrasco em excesso, porque uma vontade, gente, é normal todo mundo ter. O que a gente não é normal é querer todo dia. Tipo, não vivo sem um doce, né? Tenho que comer doce todos os dias. Então a gente vê que tem um desequilíbrio isso, não é nenhuma vontade, né, gente? Já é aí já é a microbiota já comandando. Então, ter vontade é uma coisa de vez em quando, mas essa necessidade, né? Então assim, a microbiota, ela comanda você, tá? No que você quer comer, no que você está pensando. Por que ela tem essa ligação? Então, o cérebro não tem essa conexão com o intestino e cérebro, né? Ele produz, então, hoje em dia já tem muitos estudos, a partir de 2000, relacionando a importância da microbiota com tratamentos psiquiátricos, neurológicos. A depressão, né, além do medicamento, precisa modular seu intestino. Então, é muito importante que a gente cuide, até mesmo para a obesidade. Hoje em dia está se falando muito em transplante fecal. Então, eles viram que pacientes obesos é uma microbiota específica e aí eles estão tentando transplantar de um indivíduo sadio para um obeso. Então, olha que nível a gente já chegou. Que bom, né? Que vai existir isso. E quem sabe mais para frente até para tratamento de Parkinson. Porque intestino, gente, é fascinante. Assim, se a gente fosse falar de tudo, a gente ia ficar várias horas aqui só falando dessa conexão. Mas a gente precisa cuidar, tá? Como é que tá o intestino de vocês? Fala aí, mulherada, que geralmente mulher tem mais intestino constipado, né? Daí, gente, o que o corpo absorve, entendeu? O que não foi, né, digerido, não foi quebrado, vai pro intestino grosso para ser excretado. E por isso que tem que funcionar todos os dias, gente. Se não funciona o intestino todos os dias, o que acontece? Esse intestino grosso vai absorvendo aquela água do intestino grosso, cheia de toxina que vai para a corrente sanguínea. E também isso super inflamatório. Exato. Quem não toma água, né, Carol? Constipado acontece isso. O corpo vai pegar água e água de cocô, água suja para exercer e aí vai te inflamar ainda mais. Então, como a Carol falou, a questão, como é que eu sei da minha saúde intestinal? Primeiro ponto, eu vou no banheiro quantas vezes? Às vezes, não necessariamente, claro, que o ideal é uma vez ao dia. Mas se eu vou a cada 2, só que o meu intestino... você pega a plaquinha que mostra o tipo de cocô, fazendo um favor? Como é as minhas fezes? Então, eu preciso observar por que de bebê eu olho. Por que do meu cachorro eu percebo? Quando ele tá com diarreia, ele comeu alguma coisa. Eu vou cuidar. Quando ele tá lá constipado, e o seu você deixa, né? Você negligencia. Então é importante cuidar. Qual é o formato, né? Aqui tem essa tabelinha, gente, é a escala de Bristol.
Já vão olhando aí pra mim e já falam, ó, ele tem, ó, tipo 1 é bolinha, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vão falando aí pra mim qual que é o tipo de cocô de vocês, sem vergonha. Que hoje a gente tá falando disso, de cocô. Então assim, identificar qual que é o tipo do meu cocô, qual o formato dele, qual é a cor dele, ele boia, ele afunda, como que é o meu intestino. Eu tenho muito gases, eu vivo estufada, né, com distensão, efeito baiacu, né, Carol? Vive... o odor, que é aquele cheiro que nem eu suporto ficar no banheiro, né? Quando eu limpo, eu gasto um monte de papel higiênico porque assim, limpa muitas vezes. Então tudo isso vai me dizer se eu tenho ou não um intestino saudável. Então, tá vendo que não é só questão de ir no banheiro, que é muito mais coisas além disso? Contem pra nós se vocês A Lu falou que o meu está funcionando bem, ó, o intestino do pessoal que tá fazendo... O meu está uma pasta hoje, Lu, qual que é o tipo? Uma pasta. Como? Pasta isso ou mais assim? Tá? Então, quando eu tenho um cocô do tipo 1 e tipo 2, é um cocô muito constipado, né? Então, falta aqui tomar mais água, né, Carol? O tipo 3 e o tipo 4 é aceitável. O 4 é o ideal, gente. É lisinho, aquele cocô que sai assim, ó, gostoso. De fato, ele tem formato de cobra, formato, né, de salsicha, afunda, esse que é o ideal, é considerado o ideal. Que seja sempre no mesmo horário, gente. Sabe aquela pessoa daquele horário vai pro banheiro. Então, sem sofrimento, tá? Exato. Então, isso que é o importante. Ó, o da Vânia tá tipo 4, tá maravilhoso, Vânia. Do tipo 5 ao tipo 7, gente, já é meio que diarreia. Então, sinaliza alguma intolerância, uma sensibilidade alimentar. Então, assim, a gente precisa ficar atento, porque... Pode ser um intestino careca, tá? Então, o que a gente fala, precisa das velocidades. Se, às vezes, não tá tendo forma, né? A gente vê que ele tá pastoso, ele tá, entendeu? Líquido, e isso... É uma coisa crônica já, porque tem gente que conta, não tem, as minhas fezes não têm um formato e já faz muito tempo que tá assim. É uma situação crônica, gente, não é uma coisa que fez mal e deu diarreia, é porque é daquela forma. E é uma pessoa que não absorve nutrientes nenhum, né, Carol? Porque o que ela come já vai. E daí o que a gente falou ontem, pode consumir o melhor alimento do mundo, gente. Se você não tá tendo uma boa absorção, entendeu? Não vai chegar ao seu destino, não vai, entendeu? Resolver nada pra nossa saúde. E não adianta você tomar o melhor suplemento, que é a mesma coisa, vai sair um cocô caro, né? Enfim, Então, vocês precisam cuidar desse intestino, né? Cuidar com muito carinho para que lá na frente você não tenha. Então, quem tem problema, né, de tireoide, hipotiroidismo, Hashimoto, precisa cuidar desse intestino. Tem muita ligação, a gente vai ter uma live sobre saúde da mulher, que vai estar muito boa, mas assim, a endometriose tá ligado também com o intestino, com essa inflamação crônica, ovário policístico. Então, tudo isso, pra vocês verem, então, eu tenho um professor que é o Murilo Pereira, ele é o crânio de modulação intestinal, de intestino é ele. E ele tem uma frase que ele fala assim, o intestino não é Vegas. Tudo que acontece no intestino não fica no intestino, ele repercute. E é isso mesmo. O nosso intestino, ele tem um sistema linfóide que se chama GALT. E ele vai se comunicar com outros sistemas linfóide. Então, assim, às vezes a pessoa tem problema intestinal, aqui tem acne. Então, o intestino dela está se comunicando com a pele. Então, essa inflamação vai gerar na pele, com acne, às vezes é uma psoríase, uma rosácea, um melasma, tá? Outras já tem alergia, problema respiratório, então conexão do intestino-pulmão, bronquite, asma, né? O intestino se comunica com todos os nossos órgãos, gente. Então, às vezes a gente tá com problema e não tem noção que era só modular o intestino também, né? Então, a gente precisa realmente ter esse carinho e, assim, o que a gente fala, a nossa preocupação, que cada vez mais está aumentando o índice de câncer de colo retal em pessoas mais jovens. Então, por quê? Essa vida louca,
né? É o estresse, não cuida da alimentação, é o sedentarismo. E aí... Alimentação, né, rápida, prática. Exato. Alimentação ocidental, que é cheia de fast food, né? Como a Carol falou, rápido e prática. Então, a gente precisa cuidar para não ter esse problema, tá? Porque é um câncer muito agressivo, né? A gente acompanha aí a Preta Gil passando por tudo isso. Então, se a gente puder prevenir isso, muito melhor, não é mesmo? E aí, pessoal, hoje vocês estão quietos? O assunto é sério, eu acho, hein? Então vocês estão vendo, gente, a importância da gente cuidar da nossa saúde, gente, porque o que acontece? A gente vai, né, empurrando com a barriga, mas uma hora a conta chega, né? E o que eu falo, o corpo, ele vai dando sinais o tempo todo. É uma dor de cabeça, é uma alergia, daqui a pouco é uma doença autoimune, né? As doenças autoimunes, nós temos aí esclerose múltipla, nós temos o lúpus, nós temos fibromialgia, né? Então já é o que é? Quando vem uma doença autoimune, gente, é porque o corpo tá gritando, tá? Então o corpo tá fazendo a gente realmente parar, porque não tem mais jeito, tá? Então, assim, a nossa saúde não é brincadeira e a prevenção, gente, né, eu falo é a que melhor solução. É a melhor solução, né? Então, assim, a gente precisa sempre, entendeu? Ao longo do nosso dia, né? Ter esse cuidado, esse carinho, esse respeito, porque a gente sabe que se ele pifar, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue ter vida social, né? Então, para tudo mesmo. A gente fala, o que faz a gente parar? É quando a doença vem. Pode ver, daí não adianta, gente, daí não tem o que fazer mais. E é melhor gastar com uma alimentação boa, né, com autocuidado, do que com remédio, com exames, não é verdade? Então, por isso que a gente trouxe esse tema, né? E amanhã tá muito bacana, porque a gente vai dar continuidade nesse assunto, do que fazer então, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso. E eu acho que a gente podia falar da palavra-chave de hoje. Vamos falar. Então, pessoal, para quem chegou hoje, então o Cine Reset tá acontecendo, é uma semana de live, mais o pessoal que tá lá no grupo, né, um plano alimentar que a Carol passou, maravilhoso, para o pessoal que quer eliminar uns quilinhos que não conseguiu aí até essa fase do ano. Então, a gente já falou a primeira palavra-chave pode repetir? Não? Vou pensar. Ele vai pensar. Tá. Mas hoje, Carol, fala a segunda palavra-chave. Ó, prestem atenção. Prestem atenção. Serão 3, tá? Então, a palavra-chave de hoje é transformação, tá? Anotou? Anotem, transformação. Então, a gente vai ter um sorteio, né? E é preciso que vocês saibam as 3 palavras-chave. Gente, então vocês estão vendo a importância, né? Do intestino. Alguém tem aqui algum problema de pele ou algum problema autoimune, alguma doença autoimune, tireoide, endometriose? Alguém tem aqui que tá assistindo a live? E se já pensou, entendeu? Já foi orientada a cuidar do intestino? Gente, é como eu falei. Que live que eu falei, Carol, da minha mãe? Acho que foi ontem? Não, acho que foi na segunda, né? Que a minha mãe, gente, ela tem doença autoimune, ela tem psoríase, mas graças a Deus ela tá ali, ó, quietinha, silenciada. Por quê? Porque nós modulamos o intestino dela. A gente baixou esse grau de inflamação. E hoje em dia minha mãe não tem mais nada, é limpinho, tá cicatrizado, ninguém diz que minha mãe tem, né? Fora as outras coisas que melhorou muito, minha mãe emagreceu, minha mãe tem mais disposição, é outra pessoa. Então, vocês viram que mesmo uma doença autoimune a gente pode silenciar? Você pode viver com ela tranquilamente ali, ó, quietinha, abafada? A Lu falou tireoide. Lu, é intestino, Lu, é sempre cuidar dele. Às vezes dá aquele deslizo, mas retoma, né? Esse intestino, ele precisa estar saudável para que não gere isso, Hashimoto, né, Carol? Algo mais sério. Então, precisa.
A Fabiola falou, há 15 anos atrás tive uma crise de psoríase, olha só, igual a minha mãe, né? Então, é essa conexão, intestino-pele, intestino tudo, né? Não tem por onde fugir. Gente, quando vem uma doença é porque tá precisando de um cuidado, tá? Então, assim, veio aquela doença porque a gente tá precisando, né, se cuidar. O nosso corpo fala, né? Vou dar um exemplo para vocês. Antes de começar o plano da Carol, no feriado que foi aqui da minha cidade na semana passada, eu abusei do leite, então tomei chocolate quente, cappuccino, abusei. O que aconteceu? O leite ataca minha alergia respiratória, então atacou minha rinite, minha sinusite, eu fiquei horrível. Então meu corpo ele já sinalizou, então Francine, o que eu fiz? Já parei. E aí, só de voltar com a alimentação mais limpa, sem medicamento, gente, já consegui retirar. Então, tá vendo? Quando fala, a gente tem que escutar. O problema é que quando o corpo tá muito inflamado, parece que a gente se acostuma, né, Carol? A gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber, entendeu, o que tá fazendo mal. Exato. Carol, vamos ver aqui os comentários. A Patrícia falou, tenho alergia. Quando fiz o reset melhorou 100%. Acho que é o glúten que piora. Pá, e agora? Como é que tá? A gente consegue identificar e é tão bom quando a gente percebe o que faz mal pra gente. Mesma coisa, eu também com a minha renite, coceira no olho, no nariz. O meu me dá uma coceira insuportável no olho e no nariz, né? E ataca muito a minha renite. Quando também eu abuso do leite e dos derivados. Né? Então eu falo que faz uma diferença danada quando a gente sabe, gente, e até onde o nosso corpo tolera, a quantidade que o nosso corpo tolera, tá? Então isso é importante, isso é a gente se conhecer. Exato. E uma coisa que eu lembrei aqui agora é que a Carol acho ainda mais, que ela trabalha mais com isso, mas o que tá aumentando também, Carol, de fígado gorduroso, né? Ah, bastante, gente, bastante. E aí, por que aumenta, gente? Porque você inflama demais, aí você sobrecarrega o seu fígado, né? Então, olha só o que essa alimentação ruim prejudica tudo mesmo. Porque faltou a gente falar sobre os órgãos aí, a pâncreas, né, e o fígado, né, que também fazem parte de todo esse processo da digestão, da absorção, são órgãos do nosso sistema digestório. E o fígado é o maior, né, órgão de detoxificação. Ele é o órgão que faz a faxina, gente. Então já pensou o órgão que tá fazendo a faxina? Tudo não passa por ele. Direito, né? Então, assim, pra gente ter um intestino bom, e o intestino sendo bom, ele vai auxiliar todos esses órgãos, né? Então, o fígado fica melhor, precisa ter a saúde bucal, que se você não tem, você também vai gerar lá pro seu intestino, porque é uma microbiota que se comunica, né? A higiene, a gente precisa ter higiene, o excesso de medicamento, essa coisa que a gente vê desregrada, né, sem prescrição médica, toma aí a torto e direito. Vocês sabiam que tem um medicamento, um branquinho, que o pessoal toma aí, que é fácil de comprar, termina com LOL. Ele é um dos piores causadores de problema no fígado. E assim, você compra tranquilo. Então, cuidado com o excesso de medicamento. A inflamação, a infecção também prejudica nosso intestino. Uma má alimentação, né? A nossa genética também influencia ali na nossa microbiota, mas o que mais vai influenciar, gente, é o nosso estilo de vida, tá? E falando sobre o pâncreas, gente, assim, o pâncreas, uma das funções dele, né, do pâncreas é liberar a insulina, né? Então, tudo que a gente come, né, vai aumentar a nossa glicemia. O que é essa glicemia? Esse açúcar no sangue. Então, o pâncreas libera a insulina, por quê? Para regular, né? Porque a gente não pode ficar cheio. É uma defesa do nosso organismo, o pâncreas, né? Ele tem um dos papéis dele é fazer essa liberação aí de insulina. E o jejum, gente, é tão, entendeu, maravilhoso, né? A gente fala do jejum intermitente de 12, de 14, de 16 horas, é uma estratégia, gente. A gente tem que usar como estratégia.
Quando a gente faz, a gente dá um descanso para esse pâncreas, que às vezes ele tá maluquinho, tendo que jogar insulina o tempo todo, porque a pessoa come, gente, e tá habituada, né? De 3 em 3 horas eu tenho que comer. Não, e tem gente que de tempo 2 em 2. o corpo trabalha, não faz E nem assim, limpeza. Tem gente que assim, não é, a gente pensa às vezes, que é de 3 em 3 horas. Tem gente que come, gente, de 2 em 2 horas. E que belisca, horas de né, óleo, também, porque, né? porque tem esses beliscos. Cafezinho com açúcar, uma bolachinha, uma balinha, um chicletinho. Gente, a gente não dá sossego, Não, o né? tempo todo você tá fazendo assim, ó, Para tá o nosso subindo, aparelho aumentando mais. digestório, principalmente para esse pâncreas. Então a gente fala que quando a gente faz um jejum, né, é principalmente para esses casos, quando a gente está comendo muito o tempo todo. Então é uma estratégia para que a gente precisa dar um repouso para esse sistema digestório, tá? Para ele descansar, para ele se recuperar, para colocar a casa em ordem. Então eu quis falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem. Então, também. uma dica aqui para vocês: façam um jejum de 12 horas. É o jejum fisiológico. É um jejum que todo mundo deveria fazer, né, Carol? É o tempo que o nosso corpo precisa para fazer toda a limpeza, para fazer todo o reparo, né? Então, só de você fique em 12 horas, quem não faz, vocês já vão ver a diferença que já dá, tá? No outro dia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ciclo circadiano, né? Que é a nossa relação aí do nosso corpo com a natureza, né? Então, quando o sol aparece, o corpo entende que começou um ciclo. Quando o sol se põe, o nosso corpo entende, encerrou um ciclo. Então, o que acontece com esse encerrar um ciclo, né? Então, entre 18 e 19 horas, o corpo entende isso, encerrou um ciclo. Então, a nossa digestão cai pela metade. E daí a gente vai 8 horas da noite e me pede, né, um lanche, né? Não, e o lanche é acompanhado de refrigerante, a coquinha, né? E daí o que acontece? A coquinha nossa digestão, zero, gente, caiu pela metade. Então a gente olha o tamanho do trabalho que a gente vai dar para esse sistema, para ele digerir, para ele absorver, para ele metabolizar. Gera um pico de insulina, né? Daí o que acontece? A gente não consegue dormir direito, né? Daí a gente dorme mal, daí a gente não descansa, daí a gente acorda acabado, né? Querendo quebrar o celular a hora que desperta. Então, e acorda com fome, né? Porque à noite a gente também libera hormônio pra saciedade, né, Carol? E até pra queima de gordura, viu, gente? Então é importante não comer alimento com muito açúcar, muito carboidrato durante a noite para não dar esse pico aí de insulina. Então olha quanta coisa, gente, que é importante, né? A gente observar, a gente prestar atenção, a gente respeitar, né? Então vocês viram o tema de hoje, Toy Story, sua saúde não é brincadeira. Então tá fazendo sentido para vocês esse tema, né? Tá caindo aí a ficha, então manda a borboletinha aí se tá fazendo sentido pra vocês. Como eu falei, a maioria das pessoas a gente busca por isso, né? A nossa preocupação, assim, quando a gente começa a fazer uma alimentação, eu vou seguir um plano alimentar, vou fazer uma dieta, é sempre pensando em emagrecer, né? A gente acaba fazendo porque a gente quer emagrecer. Só que, gente, é muito mais, entendeu, do que isso, ou emagrecer, né? Então, assim, o cuidar da alimentação, entendeu? Ter, assim, um papel fundamental na qualidade de vida, Exato. tá? Até, por incrível que pareça, na tomada de decisões, entendeu? Então, a gente fala que pessoas bem nutridas, saudáveis, dispostas, elas com certeza vão se sair melhor nos seus relacionamentos, profissionalmente, entendeu? Em tudo, gente. Influencia em tudo, porque nós somos formados de milhões de células. Ó, Carol, quanta borboletinha aí, tá linda, hein? Mas você vê, é isso aí, pessoal, e é importante. Então, assim, se você quer emagrecer, você já fez de tudo, então vocês viram a trajetória, né, dessas lives. Então, o emagrecer não é simplesmente você deixar de comer, né? Tá muito mais além. Então, você precisa desinflamar. Mas essa desinflamação não é só do corpo, mas também da mente, como a Carol acabou de falar. Então, é um todo, não tem como a gente separar cabeça e corpo, intestino, não tem como, é um conjunto, a gente é tudo. Então, é importante que tudo esteja em equilíbrio, né? Então, emagrecer é isso, a gente precisa desinflamar.
Então, para você ter definitivamente o emagrecimento com saúde, é desinflamando primeiro, tá bom? Já falamos, o Eduardo falou, vocês já falaram muito. A gente falou Chega. bastante, vamos deixar um pouquinho mais para amanhã, né? Amanhã a gente espera vocês, gente, no mesmo horário, 28, né? Com um tema também maravilhoso. Maravilhoso. Gente, ó, tô muito feliz de ter vocês aqui, porque num sábado, né, Carol? 9 horas da noite, o pessoal aqui com a gente, escutando uma live de intestino, é realmente para quem quer mudar. E parabéns você que ficou aqui com a gente até agora, porque você vai ter essa mudança, né? Que você tá absorvendo, ó, tudo que a gente tá falando, né? Desses 4 dias aí. Então, assim, só fica quem quer mudar. Quem entra e sai é porque não quer. E nem precisa estar aqui, porque aqui é só realmente quem quer essa transformação. Ó a palavra-chave de novo, transformação. Tá? Então, é isso. Então, o pessoal que tá lá no grupo, firme e forte, tá lindo. É uma delícia ver contagiando, né? A Dida falou, eu não gosto de cozinhar, mas dançando alegre. Então, assim, é muito bom, é a alegria do grupo, isso contagia, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha antes da gente dar tchau. A Lu falou, na verdade, temos que fazer um detox da alma também, exatamente. Não tem como separar, né? Corpo, mente e espírito, é um só, então tudo tá ligado e precisa ter esse equilíbrio. A Lu falou, uma delícia ouvir vocês. Ai, obrigada, Lu. Gente, que bom ter vocês aqui. Gratidão. E até amanhã, às 8h08. Obrigada, gente. E já, ó, entrou amanhã, já vai compartilhando. Vamos ter mais gente nessa live. Amanhã, qual que é o tema, Du? Qual é o tema? O filme. Qual é o filme? Olá, glúten, a teoria de tudo. Mas que jame é esse glúten que todo mundo fala? Será que é moda? Será que ele realmente faz mal ou não? Modinho? O que é? Então, amanhã, espero vocês, tá bom? Beijão, bom finalzinho de sábado, bom domingo e amanhã esperamos vocês. Beijo. Beijos, tchau, tchau. Tchau.